O que existe por trás de uma porta trancada? Aquela que parece comum, mas te encara como se escondesse um segredo. Hoje eu vou te levar para dentro desse mundo, um lugar feito de linhas, botões e silêncios costurados à mão. Um lugar onde o stop motion não é apenas uma técnica. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Evelyn Souza e aqui a gente entra de cabeça no cinema, não só para assistir, mas para sentir. E hoje a gente vai falar sobre o filme Coraline. Sobre o universo de Henry Selick, sobre o que faz cada movimento parecer vivo e por que Coraline é uma das obras mais ousadas e complexas já feitas por stop motion. Então apague as luzes, feche as cortinas, imagine que você é uma criança curiosa, recém-chegada a uma casa nova. Você ouve o som das tábuas antigas rangendo sobre os seus pés, o vento assoviando pelas frestas e lá no canto da sala, uma portinha azul que te observa, esperando que você abra. Porque é assim que tudo começa, com uma curiosidade pequena que acaba te puxando para dentro de um universo que você jamais vai esquecer. Eu sou ela da telinha pra você, Evelyn Souza, garota na TV. Coraline Jones tem 11 anos. 11 anos de pura curiosidade. Ela acaba de se mudar com os pais para o Pink Palace, uma velha mansão vitoriana, daquelas que parecem ter histórias demais e janelas que olham para você quando você não está olhando para elas. Os pais de Coraline são um retrato da modernidade cansada. Trabalham o dia inteiro, vivem cercados de plantas mortas, escrevendo sobre jardins que nunca cuidam. Eles estão ali, mas não estão. O corpo presente, a atenção em outro lugar. E é nesse espaço vazio entre o tédio e a solidão que Coraline começa a se perder e a se encontrar. Logo nos primeiros dias, ela decide explorar. O jardim é estranho. O ar é frio, o vento parece sussurrar o nome dela, tudo é muito úmido. Enquanto caminha, tropeça em algo. Um poço antigo da propriedade. Um buraco profundo escondido sobre as folhas. Como se a terra quisesse engolir quem se aproximasse demais. Ela se inclina, curiosa, claro, e sente aquele arrepio que toda criança sente quando a gente está prestes a descobrir algo que não devia. E é ali que aparece o Ibe, o garoto do bairro, neto de uma senhoria que aluga o apartamento. Desajeitado e falante demais, ele carrega uma leveza de que sabe das histórias, mas não acredita nelas o suficiente para se proteger. Ele observa a Coraline com um gesto de curiosidade, meio que preocupação, né? Já que a avó dele não costumava alugar a casa para pessoas que tinham filhos. E ele entrega uma boneca com o mesmo cabelo azul, o mesmo casaco amarelo e o mesmo olhar curioso. É Coraline, em uma miniatura costurada à mão com detalhes demais para ser apenas uma coincidência. De volta ao Pink Palace, o silêncio reina. Os pais, ocupados demais com o trabalho, não percebem a rotina da filha. Então ela passa a explorar cada cômodo da casa. E é assim que ela chega a uma pequena porta da sala de estar. Uma portinha minúscula, escondida atrás do papel de parede como um segredo esquecido. Sua mãe diz que não tem nada demais lá, mas Coraline pede para abrir assim mesmo. A chave gira, a maçaneta range, o coração acelera. Do outro lado só há tijolos. Nada mágico, nada assustador. Por enquanto. Ela volta para sua rotina. Chuva lá fora, tédio dentro de casa, pais ocupados e uma boneca que parece observá-la o tempo todo. Mas é à noite, sempre à noite, que as coisas começam a mudar. É curioso como o stop motion transforma tudo em algo mais humano e ao mesmo tempo mais estranho. Nada é perfeito, os movimentos são levemente travados e é justamente isso que faz Coraline parecer viva e o mundo dela ligeiramente errado. Cada cena foi feita à mão, quadro por quadro, com paciência e um toque de loucura artística. É um trabalho que respira, e talvez seja por isso que a gente sente que esse filme olha de volta para quem assiste. Voltando à história, Coraline dorme, mas a boneca imóvel na cadeira parece estar acordada. E o vento de novo sopra pelas frestas. Coraline, é claro, entra. O que ela não sabe é que, ao atravessar aquele túnel, ela não está só mudando de cômodo. Ela está mudando de realidade. No fim do túnel está a mesma casa. Ou quase a mesma. Tudo ali é familiar, mais bonito, mais vivo. A comida tem cheiro de infância. E o bolo brilha como se tivesse sido feito para ela mesma. E os pais, ou melhor, a cópia dos pais, estão sorrindo, atentos, amorosos. Mas há um detalhe impossível de ignorar. Eles têm olhos de botão, frios costurados diretamente no rosto. A outra mãe e o outro pai são tudo que Coraline sempre quis. Eles cozinham para ela, conversam com ela, ouvem suas histórias
e a fazem sentir especial. É um mundo onde nada dói, mas o espectador sente desde o primeiro segundo que há algo profundamente errado ali. Coraline se encanta, ela janta, ri, se sente amada. Mas ao acordar no dia seguinte, ela está de volta ao mundo real. A cozinha novamente sem cor, o silêncio dos pais que estão distraídos, a solidão da vida normal. E é aí que a dúvida nasce. O que foi aquilo? Um sonho? Uma ilusão? Ou um convite? Durante o dia, ela encontra novamente o Ibe, o garoto estranho. Ele menciona algo que arrepia. A tia-avó dele desapareceu ali mesmo, naquela casa, quando era criança. E nunca mais ninguém a viu. E curiosamente, ela também tinha uma boneca feita à mão, igualzinha a ela. Coincidência demais, né? No andar de cima vive um ginasta russo excêntrico, antigo liquidário de Chernobyl, que agora treina um circo de ratos azuis. Ele fala alto, gesticula demais e parece saber mais do que demonstra. É o tipo de personagem que em qualquer outro filme seria apenas um alívio cômico. Mas aqui, até essa excentricidade tem um peso simbólico. Você tá perto demais de mim. Ele fala pra ela que os ratos o disseram que não é pra ela mais passar por aquela porta novamente. No andar de baixo vive duas atrizes aposentadas, rodeadas de cachorros espalhados e as memórias de um palco que já se apagou. Elas são carismáticas, exageradas, doces, mas têm os olhos que enxergam além. Durante uma leitura de folhas de chá, uma delas olha pra Coraline e diz com uma voz trêmula: "Vejo perigo, querida. Vejo uma sombra, uma mão. Uma alma em perigo." Elas avisam, ou pelo menos elas tentam. Mas a curiosidade é uma força que nem o medo consegue deter. Coraline está fascinada pelo outro mundo. Não resiste. A promessa de um lugar melhor, onde ela é amada, desejada, mimada, parece boa demais para ser mentira. Mas a gente sabe, quando algo é bom demais para ser verdade, geralmente não é. Naquela noite, a curiosidade vence de novo. Coraline abre a portinha, atravessa o túnel e volta ao outro mundo. Mas, dessa vez, o ar está diferente. As cores parecem mais vibrantes. O cheiro da comida mais doce, os sorrisos mais largos. Tudo ali impulsiona como se o sonho fosse se transformar em um pesadelo. Então ela encontra o Ibe, do outro mundo. Mas ele não é igual ao original. Esse Ibe não fala, não ri, não questiona. Ele apenas balança a cabeça. O silêncio dele é quase mais assustador que os botões. Coraline tenta disfarçar o incômodo, mas nós espectadores sentimos. A atmosfera muda. O meu estômago tá doendo, eu tô com fome. O encanto começa a se desfazer. De volta ao mundo real, Coraline encontra o gato, aquele mesmo gato que ela viu lá no começo, perto do poço, no primeiro dia. Mas aqui no outro mundo ele fala. O gato tenta avisar Coraline. A outra mãe faz parecer bom, até que você queira sair. Mas Coraline não quer acreditar. Afinal, a outra mãe é gentil, cozinha pra ela, escuta, sorri. E no fundo, Coraline quer continuar acreditando que esse mundo perfeito é real. Durante o jantar, a outra mãe fala com voz doce de sempre. Mas as palavras pesam. Ela faz uma proposta. Coraline, se você quiser ficar aqui pra sempre, tudo o que você precisa fazer é deixar eu costurar esses botões em seus olhos. A câmera imaginária foca nos olhos de Coraline, arregalados, refletindo o brilho metálico dos botões que agora estão sobre a mesa. Ela recusa. Tenta sair, mas percebe que não há saída fácil. As portas estão trancadas, o túnel desapareceu e o mundo perfeito começa a desbotar. Os móveis se transformam, as cores se apagam e o riso da outra mãe ecoa pelas paredes como se a casa inteira estivesse viva e faminta. Coraline corre desesperada tentando alcançar a portinha azul. Mas antes que consiga atravessar, a outra mãe aparece. Com um simples gesto, a mulher empurra e a Coraline cai. Cai dentro de um quarto escuro, num espaço apertado, atrás de um espelho. E é aqui que Coraline deixa de ser apenas uma criança curiosa e ela vira sobrevivente. E a história, antes que parecia doce e colorida, revela o que sempre foi, um conto de horror. Meticulosamente bordado à mão. Até que ela percebe que não está sozinha. 3 formas surgem na sombra, translúcidas, pálidas, como se fossem feitas de luz esquecida, 3 crianças fantasmas. Elas sussurram com vozes frágeis que há muito tempo também estiveram ali. Cada uma delas foi enganada pelo mesmo sorriso, pela mesma promessa. Um lar melhor, comida quente, carinho e amor. Mas a verdade é muito mais sombria. A outra mãe não é mãe de ninguém. Ela é algo muito mais antigo, algo que se alimenta de desejo e a solidão. E ela usa as bonecas de pano
pequenas, delicadas, assustadoramente precisas, para espiar as crianças infelizes. Observa seus dias cinzentos, suas rotinas solitárias e aprende o que elas mais querem. Depois, elas criam um mundo perfeito, costurado sobre medida para cada uma. Um mundo que brilha até que seja tarde demais. As 3 crianças contam que aceitaram o pacto. Deixaram que ela costurasse os botões sobre os seus olhos. E com isso perderam tudo. O corpo, a voz, a alma. Agora estão presas ali. Presas naquele quarto. Presas àquela casa. Presas à lembrança do que era o amor. Coraline escuta e pela primeira vez ela entende o tamanho da armadilha que caiu. Mas em vez de se entregar ao desespero, ela faz o que nenhuma das outras conseguiu fazer. Ela prometeu lutar. O outro, Aibe, silencioso como sempre, mas agora diferente. Seus movimentos são hesitantes, quase humanos demais para uma marionete. Ele estende a mão como um gesto rápido e consegue abrir o espelho e ajuda a Coraline a escapar. Tô com fome, meu estômago tá fazendo barulho, espero que não esteja saindo no microfone. O corredor surge de novo, o túnel de tecido azul se estende diante dela, pulsando como um coração. Coraline corre como se o mundo inteiro fosse fechar atrás dela. E de fato está fechando. As costuras do túnel começam a se soltar, os fios se contorcem, o tecido tenta engolir, mas ela não para. Até que com um último salto, atravessa o portal. E cai no meio da sala. Coraline tenta respirar. A casa parece a mesma. Mas algo estranho. É quando Aibe aparece. Ele segura nas mãos a boneca de pano. A mesma que deu a ela, a mesma que agora voltou misteriosamente para ele. Ele conta que a boneca pertencia à sua tia-avó, aquela que desapareceu tantos anos, a mesma cuja alma está presa lá no espelho. Coraline tenta explicar, conta sobre o outro mundo, sobre a outra mãe, sobre os botões, mas o que ela diz soa como um delírio para ele. Ele empalidece, nega com a cabeça e corre apavorado. O destino não deixa espaço para descanso. As senhoras atrizes a chamam-a em casa. Entre xícaras de chá e previsões confusas, elas entregam algo curioso. Uma pedra com um furo no centro, chamada de Pedra de Víbora. Ela revela o que está escondido. Diz uma delas com um olhar fixo. Vai precisar disso, querida. Coraline segura a pedra com força, sem entender completamente, mas o instinto diz que é importante. De volta a casa, aparece novamente, surgindo da sombra como um guia silencioso. Ele não precisa dizer muitas palavras. O gato, com sua calma enigmática, ele solta a notícia que muda tudo. Seus pais foram levados. Coraline sente o chão desaparecer. Ela corre pelos cômodos, abre as portas, grita, mas a casa está vazia. Os pratos ainda estão ali sobre a mesa, os casacos pendurados, o computador ligado, mas eles sumiram. Coraline então decide fazer o que ninguém jamais teve coragem. Com a pedra de víbora no bolso e o gato ao seu lado, ela atravessa o túnel uma última vez. Mas agora o túnel não é mais azul e brilhante. Ele está escuro, enrugado, vivo, como se a casa estivesse engolido um encanto e cuspido a verdade. No centro, a sala é iluminada por uma luz vermelha. A outra mãe à espera. O sorriso é o mesmo, mas agora há algo metálico no rosto. Os dedos longos, finos, como agulhas que se movem devagar, e os olhos de botão brilham como vidro sobre fogo. Coraline não se intimida, ela olha direto para o monstro disfarçado e fala com firmeza. Eu quero os meus pais de volta. A outra mãe se inclina, encantada. Ela adora as crianças que lutam, porque é assim que o jogo fica mais interessante. E Coraline sabe disso. Ela usa o que aprendeu observando a criatura. Sabe que a outra mãe vive de manipular. E como toda criatura que vive de controle, ela adora o jogo. Coraline propõe um acordo. Se ela conseguir encontrar os olhos das 3 crianças fantasmas e os seus pais, a outra mãe os libertará. Mas se falhar, ela aceitará o destino que a entidade queria desde o início. Ficar ali para sempre, com os botões costurados nos olhos. A outra mãe sorri e aceita. E a casa, ou o que resta dela, vira um labirinto vivo. Coraline segura firme a pedra de víbora, a pequena lente revela o que está escondido, e sob o véu da ilusão, ela começa a enxergar o que a outra mãe escondeu, os olhos das crianças. O primeiro está dentro do circo de ratos, mas agora os ratos não são mais criaturas dóceis, são sombras de tecido, dentes de agulhas, fios que se enrolam nas pernas de Coraline enquanto ela tenta lutar para escapar. Cores vibrantes do outro mundo começam a se desfazer como uma tinta lavada pela chuva. O segundo olho está com as senhoras atrizes, ou melhor, com as versões distorcidas delas. 2 bonecas de porcelana com corpos elásticos e
olhos costurados. Elas a chamam, a cercam, oferecendo doces e promessas. Mas Coraline agora desperta, vê através da pedra o que há por trás da beleza, a podridão. Ela enfrenta o medo, toma o segundo olho e mais uma alma é libertada. O último olho está escondido no jardim, aquele mesmo que antes parecia mágico. Agora é um campo de espinhos e flores carnívoras, tudo moldado à imagem da outra mãe. E quando o último olho é encontrado, as 3 crianças aparecem transparentes, leves, sorrindo com gratidão. O mundo começa a ruir. Só resta uma sala, a sala de estar, onde a outra mãe espera. E é aí que ela revela sua verdadeira forma. Não há mais disfarce, nem traço de maternidade. O que surge é uma criatura de pesadelo, magricela com membros longos e pontiagudos, unhas com garras e rosto esticado por linhas invisíveis. A verdadeira outra mãe, uma aranha costureira, pronta para prender Coraline, ela o desafia. Você não achou seus pais? Coraline encara a outra mãe e percebe. Ela nunca cumpriria o acordo, porque monstros não cumprem promessas. Então Coraline decide enganar a enganadora. Diz que desistiu. Ela finge que desistiu. Por favor, me prenda. O gato, ágil e feroz, ataca os olhos de botão da outra mãe. Enquanto isso, Coraline aproveita o caos, agarra o globo de neve e corre em direção à porta. O túnel parece mais uma vez, agora quase desfeito, pulsando e se retorcendo. Ela avança, mas sente algo agarrar o seu pé. A mão da outra mãe, de agulhas afiadas. Coraline puxa com força. As crianças fantasmas, agora libertas, aparecem em volta dela. Elas ajudam, empurram e gritam. E como um último impulso, Coraline atravessa a porta. O túnel se fecha violentamente e a mão da outra mãe fica presa do outro lado, cortada e amputada. Coraline agora cai no chão do mundo real. O globo de neve se parte e dele escorre gotas de água, e dentro delas, seus pais. Naquela noite, os fantasmas das crianças aparecem uma última vez. Agradecem, sorriem e, com leveza de quem foi libertado, sussurram um último aviso. A outra mãe ainda quer a chave. Aquela que conecta os mundos dos vivos ao ventre costurado da aranha. Coraline entende o que precisa fazer. Ela pega a chave, sai da casa e caminha em direção ao poço antigo, aquele mesmo que encontrou no primeiro dia. O início e o fim se encontram. Agora ela se aproxima da borda, o chão range e de repente o som metálico. A mão da outra mãe, aquela mão de agulha amputada, vive rastejando como um inseto que se recusa a morrer. Ela surge do nada pulando sobre Coraline, tentando arrancar a chave de suas mãos, tentando arrastá-la de volta para o outro mundo. A luta é brutal, desesperada, suja. Coraline grita, tenta se soltar. O ferro raspa na pedra, a chave escorrega e quando tudo parece perdido, uma voz grita o seu nome. Aibe, ele chegou. Mas dessa vez, ele acredita. Ele viu a verdade. Sem pensar 2 vezes, ele salta sobre a mão mecânica. Com força e coragem, Coraline e Aiben jogam a mão e a chave dentro do poço. O som da queda é profundo, como se o próprio mundo tivesse engolido o que restava da criatura. No dia seguinte, o jardim floresce. O sol brilha, a casa antes sombria agora tem vida. As flores se abrem e as cores voltam. Os pais da Coraline organizam uma pequena festa lá no jardim, reunindo os moradores do Palácio Rosa. O ginasta aparece com seu circo de ratos, agora de verdade. As atrizes trazem bolos, risadas e lembranças. E Aibe chega acompanhado da avó. Coraline sorri ao vê-los, algo poético em tudo isso, o começo e o fim, costurados no mesmo lugar. Ela se aproxima da avó e começa a contar com calma sobre o que aconteceu, sobre a outra dimensão e, por fim, sobre a sua irmã desaparecida. A garotinha que um dia também foi enganada e que agora finalmente descansou. Coraline olha para o jardim, para os pais, para o Aibe, para a vida que voltou a pulsar e sorri, porque entendeu, enfim, que o mundo real não precisa ser perfeito, precisa ser real. E o filme termina onde tudo começou, na casa, no jardim, na curiosidade de uma menina que abriu uma porta e descobriu que nem todo sonho vale o preço de ser costurado à mão. E é por isso que Coraline não é só sobre um filme de terror infantil. É uma metáfora sobre gratidão, amadurecimento e o perigo de desejar demais.
Um lembrete de que às vezes o que parece perfeito é justamente o que quer te prender. Se você gostou dessa imersão cinematográfica, deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários se existisse uma porta para um mundo perfeito. Você teria coragem de abrir? E só um adendo. Semana que vem a gente vai falar sobre as teorias. Afinal, esse vídeo ficaria muito longo e tem muita coisa sobre Coraline pra falar. E eu te vejo na sua próxima sessão. Eu sou ela da telinha pra você. Evelyn Souza, a garota na TV.